Fala, meus queridos nerds, estamos de volta aqui para continuar, a nossa saga das Guerras Secretas, uma das sagas mais impactantes e importantes de todas as histórias da Marvel. Guerras Secretas parte 2, então deixa o like, se inscreve no canal para acompanhar as próximas partes, quando eu postar. E vem comigo, vamos iniciar a história agora mesmo. A história abre com o Mjolnir e a mão de uma jovem versão do Thor tentando sem sucesso erguer o martelo. Então veio uma narração no fundo. Não exageres, garoto. É um teste preparado para mensurar a nossa divindade de algum modo. Na sala entra uma outra pessoa sendo escoltada por um guarda de armadura e lanças, ainda com a presença da narração. Neste dia, aqui e agora, o teste é teu, um passo à frente. E busque a sua honra. Ele criou o martelo como uma prova de fogo para os mais indignos, mas para os que são superiores é um despertar. Consegui! Dizia o rapaz que entrou na sala ao ser julgado como digno de portar um martelo. Sim, tu renasceste digno. Sou velho, mais velho que a maioria, mas mesmo antes do meu tempo, havia uma lenda de que os céus eram cheios de estrelas, um mar de estrelas, e fazia pouca diferença entre o dia e a noite. E agora há tão poucas estrelas. Para onde elas foram? E por que há uma estrela menos no ano? Olhe tua mão. Foi o pai de todos que arrancou as estrelas do céu e delas forjou nossos martelos. Todos possuem nomes diferentes, mas todos servem ao mesmo propósito. Justiça! Justiça! Possuem propósito, assim como tu possuis um propósito. E nós, Thors, somos a lei, assim como o pai de todos desejou. E então o jovem Thor responde: O quê? O que eu faço agora? Agora, dobre teus joelhos, irmão, pois Deus está observando. Então ali observamos uma sala que tinha várias versões do Thor, todas essas versões ali também erguendo, outros martelos, outros Mjolnirs. Então em sequência todos eles se ajoelham perante a máscara do Victor Von Doom, o Doutor Destino. E a partir de agora, até o fim dos dias, trabalharemos para manter a sua paz e a sua proteção. Finaliza essa versão do Thor. Na próxima página temos dois avisos dos quadrinhos. Os universos restantes colidiram. Os heróis da Terra 616 e da Terra 1610 não tiveram poder para impedir essa incursão. A incursão final destruiu tudo que existia, exceto Destino Messias, o Imperador Deus Destino. Então a página muda dando sequência à história. O mais novo integrante da tropa dos Thors se apresentava para seus mais novos irmãos. Bem-vindo, irmão Thor. Bem-vindo ao mais nobre comprometimento. Não há chamado maior do que este. Então outra versão do Thor diz: sim, entretanto, antes das atribuições de honra, antes da glória, há a mudança. Prepare-se, jovem. Pode ser devastadora. Então o jovem Thor diz: a mudança? Como assim? E então a versão do Thor mais velha que ali estava disse: sim, desafios físicos para fortalecer as costas e os ombros, mentais para desafiar a mente. Não é pouca coisa tornar-se um martelo de Deus, ainda mais se vens de um lugar humilde. E então outra versão ali do Thor puxa o jovem Thor e diz: ele quer saber de onde tu és, irmão. Eu sou da grande Avalon, respondeu o jovem Thor. Um reino com bons laços com o trono. Acredito que tu és estudado, que conheces nossas histórias, certo? Então a velha versão do Thor, parecendo o Odin, puxa o jovem Thor e diz: então nos entretenha, garoto, conte-nos a história. A partir daí, o jovem Thor inicia o conto de como esse mundo surgiu. E ele começa: não havia nada, seguindo de tudo, centelhas da criação no cosmos girando, queimando que circundavam sóis geradores de vida. O Deus Destino criou a luz. Então criou-se a terra, o firmamento resfriou e ele ergueu a terra, esta terra sagrada, o mundo, e sobre ela criou os seus reinos. Então a outra versão do Thor complementa: sim, os reinos. E já viajaste além do reino onde nasceste, irmão? Então o jovem Thor responde: não, apenas até aqui. Apenas para o teste, apenas desta vez. Então o velho Thor continuava respondendo: não é incomum.
As fronteiras de cada reino são claramente definidas. Geralmente surge o desânimo em viajar entre reinos, pois é necessário uma licença do barão local. Há vários bons motivos para isso. Nem todos os reinos são pacíficos, como a Alta Avalon. Enquanto explicava para o jovem Thor, as duas versões do Thor saem da fortaleza em que eles estavam, tendo um vislumbre maior daquele mundo, muitos reinos. E há aqueles entre nossa ordem que diria ser a maioria, frequentemente desejam o pesado fim do martelo do nosso grande assentamento aqui em Doomguard. Nós não permitimos que as leis de Deus sejam quebradas. O destino exige a ordem e a ordem o agrada. Diga-me, tu desejas agradá-lo, irmão? Sim, responde o jovem Thor. Muito bem, disse o Thor mais velho. Este é o mundo. E existe pecado nesse mundo. Façamos então uma justiça. Passamos então para a cena de uma nave descendo em um reino conhecido como Utópolis. Certo, chegamos. Tem certeza de que encontrou? Perguntou esse jovem rapaz, que até então era chamado de Ministro Powers. E ele estava conversando com uma raça alienígena que trabalhava naquele local. Tenho certeza de que encontramos alguma coisa, Ministro Powers. Mas assim que começamos a examinar, sabíamos que precisávamos chamar os especialistas. Sinceramente, nem sabíamos que algo assim estava ali embaixo, até que o terremoto o descobriu. Então outro personagem que ali estava disse: não foi um terremoto. Então outro jovem que também estava ali com essa roupa espacial completou: certo, Alex, estamos prontos. Vamos, tome cuidado, ministro. Assim que atravessar a gravidade, se reverte. Eu posso me cuidar, respondeu o ministro. Eles então entram em um tipo de lago, aonde ao afundarem dão de cara com a parte de baixo da terra e flutuam graças à gravidade invertida. Com licença, fundador, mas o que significa? Não foi um terremoto. Um dos experimentos que venho conduzindo na fundação é mapear e comparar as atividades sísmicas de cada reino. Não é algo que podemos divulgar. Então o outro que ali estava completou: sim, porque algumas pessoas são obcecadas com teorias contraditórias sobre a origem do nosso universo. É chamado de viés da confirmação por um motivo, dragão. Então aqui a gente consegue ter mais alguns vislumbres do que realmente aconteceu, e alguns não compram essa ideia de que o Deus Destino fez tudo a partir do nada. Então eles continuam conversando. Eu estou certo em questionar, Bentley. Olha para tudo isso aqui embaixo. Há literalmente megatoneladas de evidências de que esse mundo não é um construto natural, mas algum tipo de composto, de outro tipo de... Então antes que ele pudesse finalizar, foi interrompido. Bem, o que o dragão está tentando dizer é que os dados não apontam para um terremoto. Então um dos alienígenas que ali estava responde: então o que foi isso? É uma farsa. O tal terremoto é um árdio criado. Enfim, o ministro então interrompe a fala do Homem-Dragão e complementa: o que o Homem-Dragão está querendo dizer é que os dados não reforçam um terremoto. Então, o que foi? Perguntava o alien que os acompanhava. Uma cobertura. A história do terremoto é uma farsa, e eu tenho certeza disso, para que o bom povo de Utópolis não surte quando descobrir que, na verdade, o Hulk está solta no continente. Meu Deus, Hulk são os piores. Só pode ser isso. A estrutura subatômica deste objeto é incomum, comenta o Homem-Dragão. Ao primeiro olhar, o meu melhor palpite seria algum tipo de matéria exótica fabricada. Alex, isso realmente é algo dos grandes. O que gostaria que nós fizéssemos, ministro? Pergunta o alien. Ora, como um escavador? Escavem, responde o ministro Alex. Voltamos então a acompanhar o jovem Thor ao lado do líder do seu batalhão. O pai de todos é o rei deste mundo, mas o mundo que tu conheces, os reinos, estendem-se somente a partir do grande oceano, do hemisfério norte até o sul, diz o velho Thor, montado numa carruagem movido por suas cabras. O nosso lar, o distrito de Doomguard, encontra-se a oeste de Doomstand e do próprio castelo Doom. Veja à frente, abaixo de nós está a grande Avalon, o teu local de origem. E hoje é dia do ímpeto da justiça. Parece diferente daqui, disse o jovem Thor, já com as suas vestes e usando o Mjolnir. Poder recém-descoberto muda a perspectiva, garoto. Algo que lhe servirá bem daqui para frente. Assim o velho Thor narra e explica ao jovem Thor
Há quase uma centena de casas, maiores e menores. A tua grande Avalon é apenas uma. Nós temos jurisdição sobre todas elas, compreendes? Agora mesmo seu antigo aliado, James Braddock, aguarda por nós para receber a justiça de Deus. Nisso então vemos o James Braddock, o mutante manipulador da realidade, ao lado do seu irmão Brian Braddock, ambos com uniformes do Capitão Britânia. Uma vez, quando garoto, eu vi o Capitão Britânia das ruas. Ele acenou para aqueles de nós reunidos na multidão. Ele parecia acima de todos, certamente acima, esperando por nós, disse o jovem Thor. Sim, para um camponês, certamente um barão parecia um rei. Assim como um barão, um rei pode parecer um deus. Para alguns é conforto, para outros é bem menos. Responde o Thor mais velho, enquanto os dois se aproximam daquele local. O local que é regido pelo Senhor Sinistro, um dos barões dessa nova civilização. Um número grande de filhos de Deus gastaram seus dias na luz dos benefícios do destino. Outros caíram pela sua graça, mas muitos deles vivem no meio. Isso, eu acredito, é o estado não refinado do homem. As crenças se colocam em conflito com outros, reino em guerra com outros reinos. Enquanto diziam isso, o jovem e o velho Thor finalmente chegam no local onde estava o barão sinistro. Continuava o velho Thor. Você olhava para o seu barão com admiração, enquanto ele acenava. Eu direi a verdade, outros na multidão devem ter desejado arrancá-lo de lá. Os invejosos esquecem para que nasceram. Sua posição natural irrita e desejam por algo a mais. Trata-se de uma doença, e nós somos nada além de curas de Deus. Enquanto dizia isso, o velho Thor e o jovem Thor pousaram. Então eles pedem para abrir caminho. Abram alas, abram caminho para a justiça. Ah, a lei, que porcaria! Respondeu o Sinistro. Barão Sinistro, de acordo com a vontade do seu criador, tu foste convocado ao castelo do destino para responder por crimes de discórdia. Então responde o Senhor Sinistro, tem certeza de que veio ao homem certo? Então responde o velho Thor, eu tenho certeza, mas podes resistir, se assim desejares. E na oportunidade de eu ser considerado culpado, hoje também haverá um sentenciamento? Pergunta o Sinistro. A alta corte foi reunida para testemunhar, disse o velho Thor. Escreva as palavras, irmão. Deus está esperando. Assim? Pergunta o jovem Thor, enquanto escreve runas no chão. Sim. Farunautis Urus sempre retornará para Doomstand. Se eu tenho uma audiência, então eu estou inclinado a lhe dar-lhes um show. Eu bancarei o acusado e vocês serão os meus escoltadores, o velho do trovão e o seu relâmpago da custódia. Vamos, disse o Sinistro, sem preocupações com o seu destino. Então, muito bem. Para Doomstand, última sentinela devoradora de mundos mantém guarda perto do castelo Doom, aonde se reúne a alta corte, e onde o próprio Deus Destino senta-se para o julgamento em seu trono, Yggdrasil, a árvore da vida. O velho Thor confirmou o destino para o Sinistro, enquanto o relâmpago cai sobre ambos, os teletransportando para a frente do Deus Destino. Porém, podemos também ver nesse instante a imagem do Galactus pegando fogo frente ao castelo, sendo este então o sentinela que o Thor estava falando, o sentinela que estava protegendo o castelo do Doom, cara. Olha isso, o Deus Destino agora tem o Galactus de guarda. Na frente do relâmpago também podemos ver algumas pessoas, como o Doutor Estranho, Deus Destino, Susan Storm, a Mulher Invisível, e a Valéria, filha do Reed Richards com a Mulher Invisível. Como pedido, aqui está o acusado, disse o velho Thor ao seu deus. Barão Sinistro, como xerife de Agamotto, eu sirvo como a mão direita do destino, a sua voz irrevogável e o árbitro deste procedente. Como tal, a menos que haja intervenção divina, o meu julgamento será final. Eu sou a lei, disse o Doutor Estranho. Você foi acusado de discórdia pela casa Braddock e foi apresentado evidências demonstrando que você tem secretamente e ilegalmente se aliado com o Imperium e também um barão de Utópolis e em oposição à grande Avalon. Haha, isso é cômico, respondeu o Senhor Sinistro. Também foi-me dito que você está violando todos os tratados conhecidos de fronteiras ao fornecer, mas antes do Doutor Estranho terminar a sua frase, o Sinistro o interrompe. Sheriff, essa acusação é um absurdo, além do fato de eu não desejar entrar em algum jogo maior de intriga.
Há outro problema nessa história. Há um oceano entre o meu reino e o dele. Nós sabemos que você contratou piratas de ferro como entregadores, Sinistro. Responde o James Braddock. Mentiras! E mesmo que não fosse mentira, você não pode provar nada. Alguma acusação a mais? Nesse momento vemos então a conversa do jovem Thor com o velho Thor, que estão observando aquele julgamento. É sempre assim tão formal? Dentro das fronteiras de cada reino, contanto que as leis resolutas do destino sejam seguidas, ele permite que cada barão ou baronesa tenha controle completo da sua província. Mas quanto a disputas entre reinos, isso é domínio da corte. Nesse momento podemos ver alguns dos convidados que estão vendo aquele julgamento. Uma versão feminina do Khonshu, o deus da lua egípcio, uma versão do Pantera Negra, provavelmente a deusa do Pantera Negra. Temos também Madeleine Pryor e o Sebastian Shaw. E temos também uma narração de fundo. Às vezes, conflitos são resolvidos tão amigavelmente que alianças formais são criadas, como as criadas entre os reinos Alto e Baixo de Egípcia. Geralmente são resolvidas de maneira desigual. Há vencedores e perdedores na corte do destino, como a antiga baronesa Pryor, destronada e contida pelo ausente barão Summers. E há aqueles reinos conquistados. Todos os cavaleiros já tiveram seus próprios reinos. Agora ajoelham-se ao barão Apocalipse. Você me pergunta se é sempre formal assim? É, até não ser mais. Tudo isso é decidido pelo xerife. Como ele declarou antes, ele decidirá se culpado ou inocente e determinará a sentença. E então temos agora o próprio Doutor Estranho falando. E a acusação final: palavras possuem significado, e você também foi acusado de calúnia no Senhor. Ah, eu só disse que ela parecia uma vaca, responde o Sinistro. Lady Megan está grávida, responde o Capitão Britânia. Seu bebê? Pergunta o Sinistro. Ah, menos pior então, né? A verdade é às vezes algo maleável. A justiça, por outro lado, eu censurei a evidência providenciada contra suas previsíveis negações, barão, e eu o considero culpado. Você pagará a restituição, seja em ouro ou em território, disse o xerife Doutor Estranho. Eu creio que não, responde o Senhor Sinistro. Como assim? Pergunta o Doutor Estranho. Eu disse, eu creio que não. Eu escolho encontrar-me com meu acusador na arena, como um barão dos reinos destino. Essa é uma graça que me é concedida. James Braddock pode recusar, é claro. Porém, se ele recusar, as acusações devem ser expurgadas. Então tudo será esquecido e eu serei deixado em paz, disse o Senhor Sinistro. Realmente, é o que diz a lei, Barão Braddock, confirma o Doutor Estranho. Então, Senhor Sinistro continua. O que me diz, Braddock? Considera-se um acima da lei? Acima da lei de Deus? E antes que ele pudesse finalizar, o Sinistro o interrompe e diz: eu não estava falando com você, James Braddock, mas com o seu Lorde Irmão. Então todos ficam surpresos. O quê? Pergunta o Brian Braddock. Então o Sinistro continua. Ou então você prefere voltar aos campos de Avalon, jovem mestre, tirar mais leite de vacas? E então Brian Braddock cai na pilha e começa a gritar: lutarei contra você! E então James Braddock, que estava um pouco mais calmo, diz: Brian, isso não é um jogo. Então Brian diz, muito enfurecido: eu consigo, Jamie. Eu quero. Eu preciso. Então James diz: por favor, tenha cuidado, irmão. Ele é mais do que aparenta, diz Jamie Braddock. Ambos os personagens aparecem em uma arena em volta da Árvore do Mundo, cercada por versões do Thor, ambos portando uma lança. Não há dúvidas de que você seja um jovem bastante robusto, mestre Brian. As plantas de choque para deixar inconsciente são a escolha do dia, mas eu apostarei que você não somente poderia erguer um castelo pequeno, como também poderia me derrotar com apenas um ataque normal, não é mesmo? Provoca o Sinistro. Vamos dizer que eu sou forte o bastante, responde o Brian. Bem, agora você conseguiu me deixar curioso. Esse Sinistro era o primeiro a partir ao ataque. A batalha não dura muito tempo. O Brian logo em seu primeiro movimento consegue arrancar a cabeça do Sinistro, que cai ao chão. Brian levanta seu bastão em comemoração, mas os que estão assistindo sabem que a luta ainda não acabou. Olhe, maestro, o Sr. Braddock atingiu com tanta força que o barão foi decapitado, dizia uma das pessoas que estavam aí na arquibancada com uma versão do Hulk, maestro. Então esse maestro diz: se derrotar o Sinistro fosse tão fácil assim. Então da arquibancada o James Braddock grita: Brian,
cuidado! E do fundo, as palavras da cabeça caída do Sinistro: considere a minha sede por curiosidade saciada. E então o corpo do Senhor Sinistro, mesmo sem a cabeça, realiza alguns movimentos incríveis, atacando o jovem Brian Braddock. Braddock cai no chão e o Sinistro continua falando da sua cabeça cortada. Você já sabe, Lord Brian, se a criança que sua esposa carrega é um menino ou menina. Será que a senhora dará a ele o nome de Brian se for menino? E talvez Brianna se for menina? Eu espero que não. Sentimentalismo já me dão enjoos, mas amaldiçoar uma criança com o nome do seu falecido pai fracassado, isso é tão comum. Então o Sinistro prepara para dar o golpe final no Brian Braddock. E do fundo James grita: não! E então o Sinistro desfere o golpe final no jovem Brian, mas no fundo uma voz e a cara do Sinistro de surpreso e com medo. Essa voz era o Deus Imperador Destino e ele diz: todos vocês de joelhos, interrompendo aquela batalha. E então todos ali ficam de joelhos. Não dou a mínima para as suas pequenas divergências, mas Destino salvou você, jovem Lord Braddock. Talvez deva mostrar mais gratidão. Alta Avalon senta-se abaixo do reino de Manhattan e por muito tempo correm rumores de que é o canal mais favorável para chegar às câmaras do silêncio. Já ouviu sobre isso? Sim? As câmaras do silêncio, aonde os hereges e ladrões trabalham para me tirar do meu trono, dizia o Sinistro. E então o jovem Braddock diz: sim, eu ouvi. Sabia que quando são forjados a confessar, há um nome que sussurram e é Braddock. Me contará aonde encontro essa cidadela oculta e me contará agora, dizia o Deus Destino. E então o jovem Brian diz: eu sinto muito, eu não sei aonde fica. E então o Destino continua: se é dado domínio total a alguém sobre um reino, não é este reino, todo ele, domínio dele? Portanto, eu devo perguntar: se nada vê, nada diz, se nada faz, para que você serve? Encontrei-o em falta, amaldiçoado. Seus olhos, sua língua, suas mãos e pés sofrerão penalidade. E então James Braddock grita: Rei Destino, espere! Não era de meu irmão que falavam, era de mim. E então o xerife Doutor Estranho diz: então é culpado, meu senhor Torch, por favor prendam o barão como punição por ser... E então o Destino dá um golpe na sua cadeira, interrompendo eles, e diz: não, um barão de um dos meus reinos me traiu, um câncer que não pode ser permitido continuar. Destrua toda a sua dinastia, toda a família real deve ser publicamente. Então a Susan Storm, que é a mulher invisível nessa realidade que parece ser uma parceira do Victor Von Doom, diz: Victor, misericórdia, Victor. Ela diz isso pegando no seu ombro. Então parece que ele a ouviu. Sim, Susan. É claro, o Deus Destino continua. O Lord Brian então será elevado a barão. Jovem mestre, o reino agora é seu. Que você me sirva melhor do que o seu irmão, que reinou antes de você. Além disso, ordeno que o barão Sinistro seja chicoteado publicamente e que o antigo barão de Avalon seja removido da minha presença. E então a tropa espacial das versões do Thor diz: sim, pai de todos. Eles dizem isso enquanto pegam ali nos braços o James Braddock e o removem da sala. James, sendo arrastado pelas versões do Thor, dizia: governe bem, irmão, eu sinto muito e obrigado por sua misericórdia, meu rei. E então Deus Destino continua: a misericórdia é para o inocente. Eu não tenho nenhuma para você, Braddock. Você receberá o escudo. E então ali na sala, um raio cai sobre James Braddock. Um raio que o teletransportou para outro local, junto com as versões do Thor. Provavelmente ele foi para alguma prisão. E então a Susan Storm, a mulher invisível, diz: Valéria, você vem? Valéria, que nessa realidade era sua filha com o Deus Destino e não com Reed Richards, o líder do Quarteto Fantástico, que até o momento não vemos nessa história. E então a Valéria diz: eu vou depois, mãe. Preciso falar com o xerife antes. Os dois agora então se encontram conversando longe de onde havia sido o julgamento, nas escadarias do Castelo do Destino. Eu espero que as notícias que tenha sejam mundanas, Valéria. Para mim basta de empolgação por hoje. Então a Valéria diz: eu não tenho certeza de poder prometer isso, Stephen. Como sabe, os dois ofícios que possuímos representam as ideologias conflitantes de meu pai. Você é a lei, enquanto eu sou a sua mão esquerda, a fundação. Sim, a ciência chamada descobrimento e religião chamada destino.
Exato. No passado, nossos dois ramos independentes, você e eu, tiveram sua cota de discordâncias. E foi por isso que meu pai criou certos protocolos, no caso de futuras rupturas ideológicas. E então o xerife diz: jovem, por que sinto que está se preparando para me contar algo que eu já deveria saber? E então a Valéria continua: na verdade, é exatamente o oposto do que está acontecendo aqui. Eu estou trazendo isso a você imediatamente, pois acredito que tivemos um incidente. O ministro Powers descobriu algo interessante. E então o xerife diz: hã? E o ministro Powers continua: eu não consigo evitar, senhor. Eu amo coisas brilhantes. Mais uma vez, os personagens mudam de local. Dessa vez perto do Galactus, que segurava em sua mão o pequeno Franklin Richards, também filho do Victor Von Doom dessa realidade, com a Mulher Invisível. Eu li o relatório inicial das descobertas do Alex. Como muito do que reside abaixo da superfície desse planeta, o objeto é feito de um material bastante exótico, estruturalmente diferente daquilo que encontramos anteriormente, mas bem dentro do que eu chamaria na esfera da matéria possível, explica a Valéria Richards. Valéria, eu não sei do que tenta dizer o ministro Powers. Continue lendo. O terceiro parágrafo da análise, depois do esquema do objeto, é algo que você e a lei podem chamar de impossível. Possivelmente herético, como a datação de carbono do objeto demonstra que ele é do tempo anterior da criação. Isso já é suficiente, Valéria, diz o Doutor Estranho, a interrompendo. Se verdade é uma cisão, eu enviarei agentes para selar o local e você irá chamar sua equipe, suspendendo todas as atividades de pesquisa imediatamente. Eu vou iniciar uma quarentena, dizia o xerife. O quadrinho muda o foco novamente, dessa vez para as muralhas do reino, também conhecido como o Escudo, aonde a tropa dos Thors levaram o James Braddock até o seu destino, uma prisão, 250 pés de altura e 16 mil milhas de distância, cada parte construída pelas próprias mãos do destino, tão bom quanto qualquer outro lugar para um homem morrer, dizia o Braddock. Uma vez eu ouvi pelas ruas enquanto menino, eu espiei e te imaginei um deus, ou se não um deus, pelo menos alguma coisa maior do que um homem, dizia uma das versões do Thor que o acompanhava. E o Braddock diz: e agora assistirá a minha queda, retruca Braddock. Vejo quão longe você chegou. Eu absolutamente não desejo ver tal coisa, meu lord. Então essa será uma lição para você, uma que deve aprender agora e lembrar pelo resto dos seus dias. Não existem grandes homens acima da reprovação, só Deus e seus caprichos para que tenhamos misericórdia, responde Braddock. Eu sinto muito. Está na hora, barão. Quais são as suas últimas palavras? Pergunta o velho Thor. Quando eles vierem te pegar, não deixe que te arrastem, filho. Salte e dê cabo do máximo de bastardo que você puder, dizia o James Braddock, enquanto empunhava sua arma e se jogava da muralha, encontro assim do seu destino. Ao final da fortaleza, depois que ele dá esse salto, já fora dos domínios do destino, ele encontra um local desolado, com corpos se levantando e vozes se questionando o porquê da sua presença. Que cheiro é esse que eu sinto? Carne fresca, tão doce. Eu vou te talhar, eu vou te apagar. Sim, eu vou te dividir com os outros, mas apenas com uma condição: eu vou ficar com o seu cérebro pra mim. Então nos é mostrado várias criaturas, entre elas uma versão do Venom. Esse Venom estava coordenando, ele comandando uma horda inteira de zumbis, mas o James Braddock não cairia sem lutar e parte então pra cima do simbionte e dessa sua horda de zumbis. Esse é o horror que reside além da muralha, as terras da morte, construídas para manter distantes os pesadelos que lá habitam. O escudo guarda não apenas a horda de zumbis, mas também a migração sazonal do exército de drones, que é da onda de aniquilação, que não são nada quando comparados com a maldita IA Ultron, inteligência super evoluída, autorreplicante, que sistematicamente tentam romper a contenção a cada geração, explica o velho Thor. Nós e as sentinelas que guardamos o escudo perdemos muitos defensores ao longo dos anos. Não é um fardo simples esse nosso chamado, como estás aprendendo agora. E voltamos agora para o castelo do destino, aonde fica os aposentos ali do xerife e Doutor Estranho, guardados por dois guardas Thor. Está feito. Ele morreu bem para alguém que nesta manhã tinha um mundo debaixo dos pés. Sim, bem, foi a vontade de Deus, não foi? Quem somos nós para questionar tal coisa? Dizia o Doutor Estranho ao falar com o velho Thor. Providência, aprovação dos fiéis. Se isso foi tudo por hoje, xerife, o grande salão de Doomguard chama e desejo o amoroso abraço do Hidromel. Então o xerife estranho diz: infelizmente há mais uma coisa que preciso que seja feita antes de acabar o dia. E então o velho Thor pergunta:
O que está havendo? Então o xerife diz: preciso de uma velha mão na roda para o que é um problema bem antigo. Um cisma. Sofremos uma ruptura e ela deve ser contida, dizia o Doutor Estranho. O velho Thor então responde: xerife, se os hereges da Ima começarem de novo. Então o xerife Doutor Estranho interrompe: não, isso não tem nada a ver com as histórias conspiratórias. Isso é real e concreto. Existe um objeto e eu preciso que coloque-o em quarentena. Novamente a imagem muda, dessa vez perto de um objeto encontrado pelo Ministro Power, aonde o velho e o jovem Thor se encontram perto dos trabalhadores. Quarentena? Perguntava o jovem Thor. Sim, as crianças temem histórias de monstros, homens temem um espectro da morte e Deus, ele teme a perda dos fiéis. Quarentena é para coisas que causam dúvida. E então um dos trabalhadores que ali estavam diz: paramos assim que a ordem foi dada. Se me perguntar, foi rápido demais. Há muitas coisas interessantes aqui. É difícil manter minhas mãos longe. E então o velho Thor diz: não toque, entendido? E então o jovem Thor pergunta: o que dizes com dúvidas? Agora que tu vives em um castelo flutuante, é um mundo estranho lá fora, caótico. Às vezes coisas acontecem que parecem contradizer a vontade do destino. Então eles são reais? Pergunta o jovem Thor. Não tocar, haha, isso parece interessante, exclamava aquele trabalhador. A questão não é se são reais, é o que elas importam. Há uma ordem nesse mundo, e essa ordem tem um nome, e é destino. E não há nada na escuridão que possa ameaçar o reinado dele. Se houvesse, nós enfrentaríamos. Essa não... Deus me perdoe, é só que... dizia o trabalhador, enquanto desobedecia às ordens do velho Thor, abrindo a câmara de uma das balsas que sairiam do antigo multiverso. O multiverso antes desse planeta, antes dessa criação do Deus Destino. E então o velho Thor olha para ele fazendo aquilo e diz: pare! Mas foi inútil, a balsa já havia sido aberta e quem estava lá dentro agora iria sair. Acaba de abrir, dizia o jovem Thor. Afastem-se, ordenou o velho Thor. O que é? O que tem ali? O que tu enxergas? Perguntava o jovem Thor pela cova maldita. Vão! Gritava o velho enquanto era atravessado por uma lança. Vão agora! Contem ao xerife que encontramos a morte aqui. Voe, irmão, voe! O velho Thor inutilmente tentava pegar o seu martelo, mas antes dele conseguir qualquer reação, mais lanças o atravessam e o matam. Então as portas se abrem e delas saem o Thanos e os seus servos. O lugar é esse? Pergunta o Titã. Atrás do Thanos então saía o Criador, que era uma das versões do Reed Richards do antigo universo, e ele dizia: não é a nossa Terra, nem planeta algum da nossa galáxia nativa, mas estamos vivos, então o projeto que você roubou funcionou. Também acessei o diagnóstico da balsa. A compreensão de todo o espaço-tempo pode ter nos levado a algum tipo de distorção extrema enquanto estávamos em êxtase. Mas há algo muito errado com essas leituras, dizia o Criador. Thanos, encontrei esse aqui tentando escapar, dizia a Próxima Meia-Noite, um dos filhos do Thanos, da Ordem Negra. Sim, Próxima. Talvez ele possa dizer-nos: criatura, diga-me, onde estamos? Questionava o Thanos. Esse é o mundo do destino, que ele criou para testar tanto os fiéis quanto os inclementes. O firmamento foi criado por suas próprias mãos. Eu quero um nome, seu verme desprezível. Esse lugar, os abastados o chamavam de Lativerium, os crentes o chamam de Reino de Deus, mas todos os demais, nós seres comuns, os chamamos de outra coisa, chamamos de Mundo em Batalha, ou em inglês, meus queridos nerds, Battle World. E assim finalizamos essa parte dessa grande saga Guerras Secretas. Lembrando que toda semana irei trazer as próximas partes, então se inscreve no canal e deixa o like para você não perder o que será que está por vir.